Você está vendo o melhor retrato completo do Sol de longe. Felizmente, nossa estrela-mãe de 4 bilhões e meio de anos não usou maquiagem para corrigir seu tom de pele antes dessa sessão de fotos. E agora podemos estudar sua superfície em grande detalhe. Essa imagem icônica foi tirada em março de 2022. A NASA queria entender melhor o comportamento solar e seu impacto sobre a vida na Terra. E o futuro de nossas tecnologias espaciais, é claro. Para isso, lançou a missão do satélite Solar Dynamics Observatory, ou SDO, em fevereiro de 2010. Essa lendária sessão de fotos aconteceu 12 anos depois, quando o SDO estava na metade do caminho entre a Terra e o Sol. Os cientistas tiveram que montar 25 imagens individuais como um quebra-cabeça. Assim, afinal, contém 83 milhões de pixels. Sim, essa resolução é cerca de 10 vezes melhor do que a tela da sua TV 4K. Veja esse incrível padrão semelhante a um biscoito. Normalmente, a superfície brilhante do Sol o ofusca quando aqui da Terra observamos a estrela. Felizmente, a NASA explorou a luz além da faixa visível, o que permitiu descobrir alguns detalhes invisíveis da face do Sol. Quando você ajusta sua selfie com filtros e efeitos, pode acabar com retratos completamente diferentes, destacando diferentes pontos do seu rosto, até mesmo aqueles que você nem sabia que existiam. O mesmo princípio funciona aqui. Todas essas bolas de plasma são a mesma foto do Sol, capturada em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. As manchas e os padrões revelados podem nos ajudar a entender um pouco melhor os eventos que ocorrem dentro da pele solar. Na velocidade da luz, deve significar super rápido, mas esse raio rosa dourado que acaricia sua bochecha ao amanhecer já percorreu um longo caminho e é incrivelmente antigo em termos humanos. Os fótons gerados pelo núcleo do Sol levam de 10 mil a 170 mil anos para atravessar a atmosfera da estrela. Depois, cerca de 8 minutos mais para chegar à Terra. Então, vamos explorar o que está levando tanto tempo. Nosso passeio começa com a camada superior da atmosfera da estrela. Você lembra das divindades solares em filmes e peças de teatro? Elas geralmente usam coroas luxuosas com raios dourados. Bem, o Sol real também tem uma coroa elegante, que é a camada externa de sua atmosfera. Mas é claro que seu tamanho e glória são incomparáveis com as de plástico. E seu formato não é tão estável. A coroa é uma concha de gás que envolve nossa estrela-mãe. Portanto, seu tamanho e forma flutuam constantemente sob a influência do campo magnético do Sol. Você pode ver essa coroa a olho nu da Terra durante os eclipses solares totais. Ela se parece com uma bela e intensa radiação ao redor do disco solar, que por sua vez é completamente bloqueado pela Lua. A coroa se estende por 8 milhões de quilômetros acima da superfície da estrela, enquanto nosso planeta azul tem apenas cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. Portanto, um raio hipotético da coroa equivale a uma fileira de cerca de 625 mil planetas do tamanho da Terra. E, de repente, todos os meus problemas começaram a parecer pequenos. Aqui está outro fato divertido. A coroa do Sol meio que quebra as leis da física conhecidas porque é mais quente do que deveria. Sua temperatura chega a 1 milhão e 100 mil graus Celsius, enquanto a da superfície solar é de apenas 5 mil graus. No entanto, a palavra apenas não se encaixa aqui, porque ainda é muito quente em termos humanos. Normalmente, a temperatura tende a cair à medida que você se afasta de uma fonte de calor, mas não é o caso aqui. Os cientistas espaciais ainda estão tentando investigar este mistério. Felizmente, a recente sessão de fotos nos permite explorar o que está acontecendo no interior desse enorme objeto quente, sem correr o risco de perder a visão. Veja esses belos pontos brilhantes, por exemplo. Eles representam as explosões solares que ocorrem sob a camada de coroa. As erupções são explosões poderosas que ocorrem quando os campos magnéticos se chocam uns com os outros. Quando isso acontece, eles mudam de forma e se reorganizam rapidamente. Esses campos surgem do plasma, que é muito turbulento. Então esses eventos não são uma surpresa para o clima local. Quem diria que o Sol tem manchas escuras em sua pele, assim como as pessoas? Essas áreas são conhecidas como buracos coronais. Os terráqueos podem sentir seu impacto quando observam as belas luzes da aurora nas regiões polares. Os buracos coronais parecem mais escuros porque o plasma nesses pontos é mais frio, menos denso e magneticamente aberto. Essas condições permitem que os ventos solares escapem para fora do sistema solar, em vez de ficarem na superfície da nossa estrela. E quando se chocam com a magnetosfera da Terra, surgem auroras que fascinam nossos olhos. Ainda bem que os campos locais esfriam os ventos solares. Ninguém quer que os olhos derretam, certo? Agora, se estivéssemos procurando uma analogia para os cabelos do Sol, o melhor candidato seriam suas proeminências.
Esses grandes laços de plasma brilhante surgem da superfície e se estendem por milhares de quilômetros no espaço. Sua vida útil varia de dias a vários meses. É um dos eventos mais comuns nessa região. Embora a primeira descrição detalhada de uma proeminência solar date do século XIV, os cientistas modernos ainda estão pesquisando como e por que se formam. Mergulhando mais para dentro, estamos diante da região de transição. A espessura dessa camada é de cerca de 100 quilômetros e o clima local é inimaginável. As temperaturas podem subir para até 500 mil graus. A camada de transição fica entre a coroa e a última região da atmosfera do Sol chamada cromosfera. Falando nisso, bem-vindo à nossa próxima parada. A região da cromosfera é famosa por um mistério científico chamado espícula. Diga comigo, espícula! Isso é divertido! Esses espetaculares jatos de plasma semelhantes à grama são disparados para cima a partir da superfície do Sol e atingem velocidades de aproximadamente 100 km por segundo. Como se estivessem pulando em um trampolim a partir da superfície. Cada espícula dura alguns minutos no espaço sideral antes de cair de volta na atmosfera solar. Os astronautas estavam enfrentando um desafio ao tentar explicar como partículas magneticamente carregadas conseguiam escapar da gravidade maciça do Sol enquanto estavam tão perto dele. A possível resposta surgiu em 2017. Um grupo de cientistas descobriu que as partículas neutras proporcionavam às magneticamente carregadas uma flutuabilidade extra para escapar da gravidade solar por algum tempo. O que é melhor do que a explicação do meu primo, que é pensamentos felizes e pó de fada. Sim. Agora vamos viajar 1.600 quilômetros para dentro, através da cromosfera, para finalmente chegar à superfície, a fotosfera. Ela tem cerca de 400 quilômetros de espessura. Mas, diferentemente do planeta Terra, a superfície do Sol não é sólida ou estável. As temperaturas aqui são extremamente altas para a existência de qualquer matéria. Por outro lado, os cientistas costumam chamar o plasma de quarto estado da matéria. E por que não? Ele é feito de átomos ionizados e elétrons livres, portanto, merece ser considerado matéria. Então, qual é o problema? Talvez um dia encontremos uma civilização local de pessoas plasmoides, mas acho que é melhor não darmos abraços calorosos de boas-vindas. Você sabe, quente, quente, quente. De qualquer forma, a fotosfera é nossa parada final, porque a humanidade não tem a tecnologia para explorar o Sol mais profundamente. Assim, se quiser saber mais, você terá que inventar sua própria espaçonave. Mas o tempo está se esgotando, você só tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos. Depois disso, nosso Sol desaparecerá, de acordo com as estimativas dos cientistas. Na verdade, eles mesmos estarão indo primeiro. No entanto, você tem um concorrente de peso. A sonda Parker Solar, da NASA, é a atual campeã do mergulho mais profundo no Sol. Essa espaçonave conseguiu viajar mais de 7,5 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela em direção ao seu núcleo em 27 de setembro de 2023. E então, a sonda Parker repetiu seu próprio recorde mais uma vez em dezembro do mesmo ano. Então, por que ela não derreteu? Estou ouvindo você perguntar. A sonda foi projetada para suportar condições insanamente intensas e flutuações de temperatura, e é equipada com um escudo térmico personalizado e um sistema autônomo que protege a missão das enormes luzes solares. A NASA tem outros planos ambiciosos. Em dezembro de 2024, a Parker fará sua maior aproximação do Sol. Ela viajará mais rápido do que qualquer objeto feito pelo homem jamais viajou, a uma velocidade de 700 mil quilômetros por hora. A sonda estará a apenas 6 milhões de quilômetros de distância da superfície quente e brilhante da nossa estrela. É como pousar nela. Os astrônomos já compararam esse marco épico que está por vir com o pouso na Lua. Acho que seria mais seguro se, aterrissássemos à noite. Sim, você está certo, essa é uma piada antiga. E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala.
Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc ao quadrado, entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e unem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona. Mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso. Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que há um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegante
aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica: a humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam, criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... O Sol está se preparando para virar, pois seus polos magnéticos estão se invertendo. Assim como a Terra, nossa estrela tem um norte magnético e um sul magnético. Mas ao contrário daqui, a inversão dos polos solares é mais frequente e mais fácil de prever. Espera-se que a próxima ocorra este ano, entre abril e agosto. Por mais apocalíptico que isso possa parecer, não é preciso se preocupar. Se você tem cerca de 30 anos, já passou por esse fenômeno mais de uma vez, pois o Sol gira a cada 11 anos. Provavelmente você não notou nenhuma mudança naquela época, porque esse processo não afeta muito a nossa vida. Só que dessa vez, as coisas podem ser um pouco diferentes. Na Terra, as correntes oceânicas são movimentos que desempenham um papel crucial na influência do clima e do tempo, distribuindo o calor do Equador para os polos. No Sol, essas correntes são mais parecidas com o oceano de plasma. Porém, elas não apenas transportam calor, mas também energia eletromagnética. Isso acontece porque o Sol é uma enorme bola de gases quentes e ionizados que continuam fluindo dentro de seu núcleo. Ao fundir átomos de hidrogênio e formar hélio, nossa estrela libera uma quantidade enorme de energia, levando a essas correntes elétricas de fluxo intenso. E sempre que há correntes, há campos magnéticos. É mais fácil de entender se você pensar naquele experimento clássico com um fio e um prego que provavelmente realizou na escola primária. Quando a eletricidade flui por um fio, ela cria um campo magnético ao redor dele. Portanto, quando você conecta um fio a uma bateria e o envolve em um prego, este se torna um ímã. Isso é semelhante à forma como as correntes elétricas criam campos magnéticos no Sol. Todo esse processo com a ajuda do qual o Sol gera seu campo magnético é chamado de dínamo. Não podemos observá-lo diretamente, mas podemos ver seus efeitos na superfície solar.
Quando os fluxos de plasma e magnetismo se tornam instáveis e intensos, se manifestam como manchas solares. Você sabe, aquelas áreas escuras na superfície da estrela. Muito sobre como o dínamo funciona permanece um mistério, mas os cientistas aprenderam algo importante depois de observar essas manchas por séculos. O processo do dínamo segue um padrão. A cada década, aproximadamente, ele se reorganiza. Os campos magnéticos polares do Sol se enfraquecem, chegando a zero, e depois retornam, mas com a polaridade oposta. Na década de 50, os pesquisadores descobriram que quando as manchas solares começam a aumentar e a se tornar mais intensas, significa que os polos estão se preparando para uma inversão. E nos últimos anos, a atividade solar tem sido fora de série. Estamos falando de mais erupções solares, mais explosões de radiação eletromagnética e mais bolhas de plasma sendo ejetadas no espaço. É como se estivéssemos sentados na primeira fila da mais épica exibição de fogos de artifício do Sistema Solar. De fato, o Sol não tem estado tão animado há provavelmente 2 décadas. No momento, os especialistas acreditam que os campos polares estão quase em sincronia e se enfraquecem constantemente, aproximando-se cada vez mais de zero. Mas ainda não chegamos ao ponto de reversão. Embora possa parecer que o Sol muda seus polos magnéticos como um relógio a cada 11 anos, a verdade é que isso não é tão simples quanto parece. Esse caminho pode ser acidentado, e alguns aspectos do fenômeno ainda são muito difíceis de prever. Veja o último ciclo, por exemplo. O hemisfério norte começou sua virada magnética no início de junho de 2012, mas depois teve um pequeno problema e permaneceu em torno do ponto neutro até o final de 2014. Enquanto isso, no hemisfério sul, as coisas foram mais tranquilas, com a mudança de polaridade em meados de 2013. Desta vez, o Sol está realmente se comportando bem. As coisas parecem estar ocorrendo de forma mais suave neste ciclo, com os polos fazendo a transição de forma mais uniforme. Mas a questão é a seguinte: os processos de reversão nunca são os mesmos. É isso que torna esse fenômeno tão interessante de se observar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil prever como isso nos afetará aqui embaixo. Aqui na Terra, não precisamos nos preocupar muito com essas intensas explosões solares que acontecem a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas se, e eu enfatizo se, uma tempestade solar chegasse ao nosso planeta, a principal ameaça que ela traria seria provavelmente a interrupção dos satélites de comunicação no espaço. Entretanto, as coisas podem ser diferentes nessa inversão de ciclo que ocorrerá em 2024, porque o número de satélites disparou nos últimos anos. Por exemplo, somente o sistema Starlink de Elon Musk envolve mais de 4.000 deles. Todos, juntamente com os de comunicação e GPS, podem ser afetados ou até mesmo destruídos por uma forte tempestade solar. Embora as chances de uma poderosa tempestade solar atingir a Terra sejam baixas, isso não é impossível. Em 1949, durante o evento Carrington, ocorreu uma perto do pico do ciclo solar, fazendo com que as correntes atravessassem as linhas telegráficas, provocando incêndios e interrompendo as mensagens em todo o mundo. A Terra ficou em silêncio quando as comunicações telegráficas falharam. Imagine o que uma tempestade solar poderia fazer com o grande número de satélites que temos hoje. Isso poderia afetar tudo do que dependemos diariamente, desde comunicações e navegação baseadas no espaço até serviços de previsão do tempo. A distribuição de energia no nível do solo também poderia ser afetada. Você pode esquecer de assistir ao YouTube ou ao Incrível, porque se esse evento ocorresse hoje, poderia causar um apocalipse na internet, deixando inúmeras pessoas e empresas offline. Há uma previsão que diz que se um evento do tipo Carrington acontecesse hoje, resultaria em danos que variariam de 0,6 a 2,6 trilhões de dólares. E estou falando apenas dos Estados Unidos. Felizmente para nós, tempestades solares tão intensas quanto o evento Carrington ocorrem apenas uma vez a cada 500 anos, aproximadamente. Más notícias para os satélites de comunicação, mas ótimas notícias para os observadores de auroras. Durante o evento de Carrington, deslumbrantes auroras boreais iluminaram o céu enquanto os shows de luzes polares se estenderam muito além de suas faixas habituais. As luzes do norte foram vistas tão ao sul quanto Cuba e Honolulu, no Havaí, enquanto as do sul foram avistadas tão ao norte quanto Santiago, no Chile. Para muitas pessoas em todo o mundo, esse foi o primeiro vislumbre da aurora, deixando-as obcecadas com o céu excepcionalmente brilhante. Algumas pensaram que era o fim do mundo, enquanto outras começaram o dia cedo, pensando que o sol havia nascido depois de ouvir o chilrear dos pássaros e ver o céu brilhante.
Hoje, sabemos que não há nada de estranho nisso, considerando que o aparecimento de auroras em latitudes mais baixas é um dos efeitos esperados da inversão do polo magnético do Sol. Normalmente, esses fenômenos deslumbrantes são encontrados entre 60 e 75 graus de latitude, mas durante a última inversão do polo magnético em 2013, auroras intensas foram observadas abaixo de 50 graus. Testemunhas oculares as descreveram como vermelho sangue ou vermelho carmesim profundo, brilhando tão intensamente que era possível ler um jornal sob sua luz. É importante estudar esse fenômeno e não temê-lo. A inversão dos polos magnéticos do Sol é, na verdade, uma grande oportunidade para os cientistas entenderem melhor o funcionamento da nossa estrela. Como ainda faltam muitas peças em toda a situação do dínamo, ainda não somos muito bons em prever por que alguns ciclos solares são mais intensos do que outros, ou quando exatamente ocorrerá uma ejeção de massa coronal. Mas ser capaz de prever isso está se tornando cada vez mais necessário à medida que nos aventuramos no espaço. Quanto mais pessoas estiverem fora da Terra, mais expostas estarão a essas fortes tempestades solares. É por isso que a comunidade científica quer saber com mais precisão quando uma tempestade solar pode causar danos a espaçonaves e estações espaciais. Além disso, isso ajudaria os meteorologistas a progredir na previsão do tempo, não apenas na Terra, mas também no espaço. O objetivo é tornar as viagens espaciais mais seguras, pois o interesse em missões tripuladas à Lua e a Marte cresce a cada ano. Outro motivo pelo qual é importante aprender mais sobre a inversão do polo do Sol é entender melhor como funciona o misterioso interior da estrela. Na verdade, isso poderia nos ajudar a descobrir os aspectos de outras estrelas no universo e talvez chegar mais perto de responder a pergunta definitiva: por que estamos aqui? Nuvens de fogo e fumaça surgem e o foguete é lançado. O Delta IV Heavy é um dos foguetes mais poderosos já existentes. 3 motores enormes queimam toneladas de combustível, ajudando a nave espacial a ganhar altitude. Os 2 auxiliares laterais desencaixam, deixando o núcleo comum do auxiliar para a subida adicional. Quando em órbita, o foguete libera sua carga útil. Essa é a sonda Parker Solar, a primeira nave espacial a tocar o Sol. E seguiremos sua jornada passo a passo. A sonda foi lançada em 12 de agosto de 2018 e começou sua jornada em direção à nossa estrela. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Isso é 390 vezes a distância Terra-Lua e 36 mil vezes a largura dos Estados Unidos de costa a costa. As partículas de luz que o Sol emite precisam de 8 minutos para percorrer essa distância. Para nossos foguetes convencionais, essa viagem levaria mais de 200 dias, mas a Parker Solar cobriu mais rápido usando manobras gravitacionais. No caminho da Terra para o Sol, a sonda circulou em torno do nosso vizinho Vênus. Tudo o que tinha que fazer era entrar no campo gravitacional do planeta e se deixar ser atraída. Nesse ponto, nossa sonda espacial recebeu um impulso extra, sem precisar desperdiçar nenhum combustível. Depois de fazer uma órbita, os motores da sonda espacial mudaram a trajetória e a sonda deixou a órbita de Vênus com aceleração suficiente para viajar para o Sol. E, em 5 de novembro de 2018, a sonda Parker Solar fez sua primeira aproximação ao Sol. Antes de tocar sua superfície, a nave espacial teve que entrar na órbita da estrela. Para conseguir isso, fez mais manobras gravitacionais. Somente depois disso é que ela começou a circular pelo Sol, o objeto mais pesado do sistema solar e com a gravidade mais poderosa. Então, isso dará à sonda uma quantidade incrível de aceleração a cada sobrevoo. A Parker Solar estava constantemente se movendo entre 2 pontos. Eles eram o periélio e afélio. Olha, aqui está o Sol, e aqui está a órbita da sonda em forma de elipse. O ponto mais próximo do Sol é o periélio. O Sol estava puxando a sonda para lá a uma velocidade incrível. Neste ponto, a sonda começou a se afastar da estrela. Ainda tinha muita velocidade e energia, mas estava lutando contra a força gravitacional da estrela, e então, gradualmente diminuiu. O ponto em que a sonda perdeu toda a sua aceleração é chamado de afélio. A força gravitacional da estrela venceu, e a sonda começou a se mover de volta em direção ao Sol, ganhando velocidade novamente. A sonda fez várias voltas seguindo uma órbita estável, mas depois sua órbita se cruzou com a de Vênus novamente. Outra manobra gravitacional. Depois disso, a trajetória da Parker Solar mudou ligeiramente e ganhou mais velocidade. O ponto periélio de sua órbita estava agora mais próximo do Sol. A sonda fez várias outras voltas seguindo essa nova órbita,
e então novamente se aproximou de Vênus, outra abordagem ao Sol. Cada encontro com Vênus corrigia a trajetória da sonda e reduzia gradualmente sua distância da nossa estrela. Em abril de 2021, a sonda Parker Solar finalmente chegou tão perto do Sol que tocou a sua coroa. Embora a distância real entre a sonda e o Sol fosse de 8,5 milhões de quilômetros, isso ainda conta como um toque. Vamos olhar para a estrutura da nossa estrela cortando ao meio. Este é o núcleo do Sol. É cerca de 1/4 da sua largura. Esse núcleo é 150 vezes mais denso que a água. Devido à pressão intensa e alta temperatura, reações nucleares ocorrem por lá. O hidrogênio é convertido em hélio, emitindo uma quantidade incrível de calor e radiação. A camada seguinte é a zona de radiação. É aqui que o calor é transferido do núcleo para as próximas camadas. Mas os fótons aqui não se movem na direção externa. Eles podem ser direcionados para qualquer lugar e irradiados novamente muitas vezes. Os cientistas acreditam que o tempo médio que um fóton de luz leva para viajar do núcleo para a camada seguinte do Sol é de cerca de 10.000 a 170.000 anos. Depois tem a zona de convecção. Esta é aqui considerada a superfície do Sol. Mas não é uma superfície sólida, é um oceano de plasma quente. Parece um favo de mel. Isso porque o plasma aquecido sobe das camadas inferiores, criando algo como mini geysers. E enquanto ainda está quente no meio desses geysers, suas bordas esfriam, criando um padrão incrível na superfície do Sol. As próximas camadas são a atmosfera solar. Primeiro, a fotosfera. Esta é a camada que emite luz. E é exatamente isso que você vê quando olha para o Sol. Mas cuidado, não faça isso. Você precisa de equipamentos especiais para olhar diretamente para a nossa estrela. A fotosfera tem até 400 quilômetros de espessura. Trata-se da altura em que a Estação Espacial Internacional se move acima da Terra. Então, tem a cromosfera, ou esfera de cor. Essa camada da atmosfera do Sol dá à estrela sua tonalidade avermelhada. Proeminências solares aparecem aqui. Essas são poderosas emissões de matéria que saem da superfície da estrela. Sua velocidade pode chegar a 700 km por segundo. Em algum momento, elas são pegas pelo campo magnético da estrela e puxadas para trás. E depois, há a coroa, um envelope gasoso do Sol. As descargas mais poderosas acontecem lá. Você pode ver a coroa durante eclipses, quando a Lua cobre o disco solar. Então, é possível notar algum tipo de brilho ao redor da estrela. Essa é a coroa. Estende-se por milhões de quilômetros ao redor do Sol. E a sonda Parker Solar tocou precisamente essa área. É aí que o material solar e a radiação ainda estão ligados à gravidade da estrela e não voam para o espaço. E tudo que está além dessa área é o vento solar, que é o material e a radiação que conseguem escapar da gravidade do Sol e partir para o espaço. A Parker Solar surpreendeu os astrônomos ao fornecer mais informações sobre esse limite. Acontece que não é uma parede circular perfeita como costumávamos pensar. O limite é irregular, parece mais uma cordilheira. Essas regiões acidentais têm essa forma por causa do fluxo irregular de plasma da superfície solar. Quanto maior e mais poderoso o fluxo, mais distante o limite está da superfície da estrela. Mas os cientistas ainda não sabem exatamente o que causa essa diferença. Depois de fazer o sobrevoo ao redor do Sol, a sonda Parker Solar continuou sua jornada e começou a se afastar da estrela novamente. Os pesquisadores estão esperando mais 4 aproximações em 2022. Em agosto de 2023, a sonda fará um sobrevoo ao redor de Vênus. Ela ganhará mais velocidade e se aproximará do Sol a uma distância recorde. O próximo sobrevoo de Vênus acontecerá em 2024 e espera-se que a Parker Solar seja capaz de suportar as altas temperaturas e radiação tão próximas ao Sol. Felizmente, os cientistas se preocuparam com isso, pois a sonda tem um escudo solar. Está ligado ao lado da sonda que ficará de frente para a estrela. É do tamanho de uma janela de casa e tem cerca de 11 centímetros de espessura. É feito de um material especial, capaz de suportar uma temperatura de cerca de 1.370 graus Celsius. Isso é quase 6 vezes maior do que a temperatura de um forno de cozinha comum. O corpo da sonda é feito de um material branco que reflete a luz solar. Todo o equipamento científico é colocado bem no centro da sombra deste escudo. Se os raios solares atingirem o corpo desprotegido da sonda a curta distância, todo o equipamento vai parar de funcionar em apenas alguns décimos de segundo.
A sonda está equipada com um instrumento de investigação de campos eletromagnéticos. Este é um sistema para medir campos elétricos e magnéticos, ondas de rádio, temperatura e densidade plasmática. O sensor de imagem de campo amplo para a sonda Parker Solar, ou WISPR, é um telescópio óptico, aquele que tirou essas imagens impressionantes do plasma em movimento na coroa solar. Essas auroras são o que você vê durante os eclipses solares. A investigação de ventos solares alfas e prótons mede prótons, elétrons e íons de hélio. Ajuda os cientistas a estudar os ventos solares. Muitas vezes prejudica nossa tecnologia. Erupções inesperadas na superfície do Sol causam ventos solares severos. Eles podem queimar chips em satélites orbitando a Terra. Considerando que temos a EEI, onde astronautas trabalham o tempo todo, precisamos saber mais sobre ventos solares e como nos proteger deles. Conforme a Parker Solar continua sua pesquisa, ela já estabeleceu vários recordes mundiais. É o objeto feito pelo homem mais próximo do Sol. É também o detentor do recorde de velocidade. Durante sua última aproximação ao Sol, a sonda atingiu uma velocidade de 162 km por segundo. Isso significa que poderia cobrir a distância de Nova York a Los Angeles em apenas 24 segundos, e uma viagem ao redor da Terra levaria cerca de 4 minutos. Uma viagem à Lua em tal nave espacial levaria apenas 40 minutos. Em 2025, a Parker Solar chegará mais próxima do Sol, atingindo uma velocidade de cerca de 690 mil km por hora. Mas mesmo essa velocidade é de apenas 0,064% da velocidade da luz. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com 2 estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte.
Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira, que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito,
pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Arcturus, ou Arturo, uma enorme estrela vermelha, está explodindo de dentro para fora. O mar vermelho de plasma em sua superfície se enfurece e pulsa. Essa estrela queima qualquer coisa que se aproxime dela. E agora, flop! Arcturus se foi. Mas ao mesmo tempo, ela reaparece no centro do nosso sistema solar, substituindo o Sol. O que vemos no céu não é mais um pequeno ponto amarelo, mas uma bola vermelha gigante. Ela é 25 vezes mais larga e 30% mais pesada que o Sol. Mesmo que Arcturus seja um pouco mais fria, ainda é um pesadelo para a Terra. A distância do nosso planeta até a estrela é agora 25 vezes menor. Toda a água dos oceanos e rios começa a evaporar. Florestas tropicais estão se transformando rapidamente em desertos sem vida. Mas o pôr do sol e o nascer do sol agora são sensacionais. Imagine-se no telhado do Empire State Building assistindo ao nascer do sol. Primeiro, você vê a luz no horizonte. Ela quase o cega, porque Arcturus é 110 vezes mais brilhante que o Sol. Então, a estrela sobe gradualmente sobre a superfície. O ponto espesso no horizonte fica cada vez mais largo e continua a crescer, até que a estrela vermelha seja tudo que você pode ver. Arcturus está agora tão perto que você pode até ver tempestades de plasma quente em sua superfície. Existem explosões e expulsão periódica de massa. Enormes quantidades de matéria são ejetadas da superfície da estrela a velocidades de até 2.000 km por segundo. A matéria assume a forma de um laço preso à estrela em ambas as extremidades. E você tem que usar um traje espacial super avançado para poder observar o nascer do Sol. A vida na Terra deixou de existir há muito tempo devido a essas condições e vai piorar com o tempo, porque a cada 8 dias o brilho de Arcturus aumenta. E logo nosso planeta se tornará mais parecido com Vênus, tão perto do Sol que a alta temperatura torna qualquer vida impossível. Ok, deixe nosso planeta esfriar um pouco e coloque Próxima Centauri no centro do nosso sistema solar. Não é uma gigante vermelha, mas uma anã vermelha. Essa estrela é quase 7 vezes menor que o Sol e quase 9 vezes mais leve. Agora, nossos oceanos e rios não estão evaporando, mas congelando. Florestas e selvas estão cobertas de neve. Em cerca de uma semana, não haverá um único lugar na Terra onde a temperatura esteja acima de 0. Até as plantas acostumadas ao frio deixarão de existir. Elas se alimentam principalmente da energia do Sol, portanto começam a morrer de fome. Mas ainda haverá água abaixo da camada de gelo. Ela será aquecida pelo núcleo quente do nosso planeta. Os micro-organismos serão capazes de sobreviver. Está mais escuro na Terra também. Parece um crepúsculo sem fim por aqui. E mal podemos ver a Lua. A questão é que ela não produz sua própria luz, mas reflete a luz do Sol. Com a Próxima Centauri substituindo a nossa estrela, a Lua perde seu brilho. Mas um problema ainda maior seria com a nossa órbita. O Sol tem uma determinada força gravitacional, e isso nos mantém firmes na doce zona habitável, uma região nem muito quente, nem muito fria. A gravidade da Próxima Centauri é muito mais fraca, e a Terra está lentamente se afastando da estrela. Agora corremos o risco de encontrar asteroides voando pelo espaço, ou até mesmo outros planetas. Mas o pior cenário é se Próxima Centauri simplesmente não conseguir segurar nosso planeta e voarmos para o espaço escuro. Nesse caso, pode esquecer todas as formas de vida aqui. Agora, vamos colocar Sirius no centro do nosso sistema solar. É a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. É apenas 70% maior que o Sol, mas quase 2 vezes mais quente. Portanto, seu brilho não é apenas forte, é crepitante. E sua luz não é amarela, mas em algum lugar entre o azul e o branco. Você não poderia sair na cidade sem óculos de sol, ou óculos de Sirius, né? Ainda assim, você não gostaria de andar pelas ruas com o asfalto fervendo. Seria possível literalmente fritar ovos na calçada. Claro, a essa altura, toda a vida na Terra já teria desaparecido. Mas o problema não seria só a temperatura. Sirius emite enormes quantidades de radiação. Nossa atmosfera serve de escudo contra o Sol,
Mas no caso de Sirius, esse escudo não seria suficiente. Agora, por que não adotamos uma abordagem mais bizarra e nos tornamos um sistema de estrela binária? Consiste em 2 estrelas que giram em torno de um centro comum. E aí está a nossa Terra, sã e salva. Tem a ver com o tamanho e o brilho das estrelas. Essas 2 não são muito grandes e emitem tanta luz quanto o nosso Sol. Tudo o que importa para nós é que o nosso planeta permaneça na zona de segurança do sistema de estrela binária. Ao nascer do Sol, você vê primeiro uma estrela aparecer abaixo do horizonte e alguns minutos depois, a outra. O único problema é que essa beleza pode explodir em breve com uma força enorme. Em um sistema binário, uma estrela é sempre mais pesada que sua companheira. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a puxar a matéria para longe da estrela menor. Gradualmente, a estrela maior apenas devora a sua vizinha. Então, a maior pode atingir uma massa crítica e explodir. Essa explosão seria tão forte quanto a de uma supernova. Isso destruiria todo o nosso sistema solar. A luz dessa explosão seria visível a centenas de anos-luz de distância. Depois disso, se formaria uma enorme nebulosa no lugar do nosso sistema solar, a poeira estelar e as partículas que sobrariam do nosso mundo. Indo para o reino da loucura agora. Um buraco negro. Sim, há um no centro do nosso sistema solar agora. Conhecemos os buracos negros como objetos assustadores e misteriosos que atraem tudo em seu caminho. Mas mesmo em torno de um buraco negro, há uma zona habitável. É necessário estar longe o suficiente para que ele não o arraste para dentro do seu abismo negro. Mercúrio e Vênus estarão muito próximos do buraco negro, então muito provavelmente eles serão dilacerados e em seguida se dirigirão ao horizonte de eventos. Essa é a última parada antes de atingir a singularidade, o coração do buraco negro. Existem apenas 2 problemas: luz e tempo. Um buraco negro atrai luz em vez de emiti-la, portanto, a Terra ficaria escura e fria rapidamente. E o tempo passa mais devagar em torno de objetos pesados. Perto de um buraco negro, 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses de distância no espaço sideral. Não sentiríamos essa diferença, mas todo o universo ao nosso redor se desenvolveria mais rápido em relação a nós. Qualquer objeto pode se tornar um buraco negro se for compactado até um determinado tamanho. Por exemplo, o Sol pode se tornar um se for reduzido a uma largura de 6 km, e até mesmo a Terra. Se você a apertar até que atinja 1,8 cm de largura, ela se tornará um buraco negro. Agora uma pequena rocha espreita no centro do nosso sistema solar. É uma estrela de nêutrons. Tem cerca de 30 km de largura. Alguns meteoritos são muito maiores do que isso. Mas ela tem uma massa comparável à do Sol. Portanto, sua força gravitacional é quase a mesma e a órbita do nosso planeta está intacta. Mas o problema é que as estrelas de nêutrons quase não emitem luz visível. Portanto, agora é permanentemente noite na Terra. Mesmo assim, fica muito quente aqui. Quando uma estrela de nêutrons nasce, ela pode ser várias vezes mais quente que o Sol, mas ela esfria rapidamente até a temperatura a que estamos acostumados. Portanto, há uma chance de que toda a vida na Terra ainda não tenha sido queimada. Outro problema é que essas pequeninas giram muito rapidamente e podem se tornar pulsares. É como se houvesse um holofote poderoso de cada lado de uma estrela giratória. As estrelas de nêutrons também ejetam radiação em velocidades tremendas. Esses raios tornariam nosso planeta literalmente estéril. Nenhuma forma de vida seria capaz de existir nessas condições. E agora é a hora da maior estrela já conhecida, Stephenson 218. Essa gigante vermelha é 2.150 vezes maior que o Sol. E se a colocássemos no centro do nosso sistema solar, sua borda alcançaria a órbita de Saturno. Aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter já teriam sido engolidos pela enorme estrela, enquanto Saturno, Urano e Netuno seguiriam assando como castanhas no fogo até evaporarem em breve. Na verdade, isso também pode acontecer com o nosso Sol. Quanto mais velho ele fica, mais vermelho e maior se torna. Eventualmente, ficará sem seu combustível, o hidrogênio, e o Sol começará a queimar elementos mais pesados em seu núcleo. Isso fará com que ele se expanda. Então veremos pores do Sol e amanheceres mais bonitos, mas a temperatura ficará muito alta. Em teoria, o Sol ficará tão grande que engolirá a Terra, e então ele explodirá em uma supernova, não deixando sobrar nada do nosso sistema solar. Brilhante! Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do Sistema Solar que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu, e agora ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram um objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol. O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como o gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli-Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa. É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli-Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus, e a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com 3 vezes o tamanho de Manhattan. O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia. Seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli-Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor. Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do Sol. A Terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o Sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na Terra cairia vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bunkers profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento. Felizmente, o Bernardinelli-Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno. Isso será o mais próximo que Bernardinelli-Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar.
Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso sistema solar, mas isso levará cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaethonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias, e então tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 km de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras. Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137. Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo. Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide, e então ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta. Isso mudará a trajetória do asteroide e nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. Bam! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EEI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide. É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E, é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores.